Vamos falar de política, só que política no centro do poder. Política direto de Brasília, com Genésio Júnior, que é o nosso colaborador, nosso correspondente, o homem que traz as informações do centro do poder no Conexão Brasília. Olha aí, Genésio Júnior. Eu queria até pedir desculpa, meu amigo Genésio Júnior, que eu não participei na semana passada. Genésio, seu amigo foi vítima de dengue, viu? E ainda estou me recuperando. Pois é, estou me recuperando ainda, mas é negócio ruim, Genésio, negócio ruim. Para os inimigos eu desejo outra coisa, menos dengue. É outra coisa que eu desejo, né? Mas olha aí o Genésio, rapaz, olha que maravilha. Rapaz, sempre dá um ânimo quando você vê esse cenário aí que o Genésio está, dá um ânimo, você fica mais animado, você consegue respirar a política mesmo. Salão Verde. Salão Verde, você consegue respirar a política mesmo, com P maiúsculo. Genésio, grande abraço, prazer recebê-lo aqui. Nesse começo, coloca aí, Rafael, o www... Como é essa? Boa tarde a todos, se você abriu para mim, boa tarde a todos, é um prazer, uma satisfação falar com todos os seus telespectadores, ouvintes, né? Estão conectados com a gente agora. E vamos falar do Política Real, tá na tela aí, ó, www.politicareal.com.br. É o site que o Genésio Júnior participa, tem a coluna do Genésio Júnior. O Genésio grava um podcast todos os dias, que é distribuído para mais de 150 rádios no Brasil. Está todo mundo cobrando aí do Genésio agora a gravação do comentário em vídeo. O Genésio grava em vídeo também, está tendo cobrança agora. É verdade, as pessoas cobram. E aí, tá aí, lá você encontra podcast, você encontra notícias, coberturas ao vivo, em tempo real, agora na transição todos os detalhes. Então acesse www.politicareal.com.br. Primeiro assunto de hoje, o primeiro dia, vou usar a sigla aqui e o Genésio traduz e explica para quem está em casa. Primeiro dia no CCBB, Genésio, o que significa? Centro Cultural Banco do Brasil. Transição. É um espaço que existe em vários locais do Brasil, né? Montado pelo Banco do Brasil, né? Na sua vertente de responsabilidade social e educacional, que é um espaço normalmente voltado para a cultura, o nome já está dizendo, viu, Douglas? Fica no setor bancário, setor de clubes norte, na transição para o sul, né? Uma área tradicional aqui da cidade, era perto da academia de tênis, que já não existe mais. Na verdade, foi pensado exatamente por ser uma área cultural, mas que tem sido, nos últimos anos, desde a transição do governo de Michel Temer para o governo Jair Bolsonaro, como um espaço de transição, onde o governo de transição se estabelece, se fixa e se monta, né? Na verdade, antes disso, né, o próprio governo Dilma também esteve lá, houve a transição do governo Lula para Dilma, também se deu lá no CCBB. Então é um espaço que está sendo já ocupado, na verdade foi montado durante a semana, e foi ofertado para o governo de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que tem como coordenador, que já é de conhecimento público, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. E hoje foi na prática, meus caros ouvintes, telespectadores, o primeiro dia de trabalho efetivo lá. Por quê? Porque foi o primeiro dia que o presidente eleito foi lá, né? Ele chegou em torno de umas 10h40, quase 10h50, para se reunir com os parlamentares, especialmente dos partidos. Inicialmente se pensava nos partidos que fizeram composição na chamada coligação original. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Parlamentares de diversos partidos já lá, né? Partidos, inclusive, que já se apresentaram de apoio a compor a chamada grupo de transição, né? Que já foram convidados, inclusive o próprio MDB, o próprio PSD, eu vi lá deputado, no caso do Piauí, o deputado Gil César, mais votado aí do Piauí, que estava lá, junto com o Georgiano, fizeram questão até de fazer selfies, né? Eu acho que já deve estar nas redes sociais do Georgiano, ele conseguiu fazer um selfie com o presidente eleito, e parece que eu acho que ele conseguiu. Ou seja, de vários outros partidos, inclusive eu vi gente do Podemos, né?
que é um partido que, claro, não teve candidato a presidente da República, estava meio que alinhado em apoio à senadora Simone Tebet, né? Senadores lá, inclusive, que faziam um grupo, até um dia desses davam apoio ao atual presidente Jair Bolsonaro, ou seja, muita gente, um auditório em torno de umas 500 pessoas, viu, Douglas? Ficou praticamente lotado só de parlamentares, né? E, claro, a Câmara dos Deputados tem 513, ou seja, tinha muito parlamentar que foi eleito agora, e parlamentar que está saindo agora, mas estava lotado, inclusive nós jornalistas também ocupamos todo esse espaço, e o presidente eleito fez uma longa exposição, mas o importante aí, Douglas, eu acho que dessas nossas conversas, é o que não é dito, né, Douglas? Eu acho que esse é o detalhe da nossa conversa, é o que não é dito, é o que a gente consegue observar nas entrelinhas, né, do que a gente notou. O que a gente notou é que tem aí muito jogo do poder, viu, Douglas? Agora, vamos falar sobre... Poder para perguntar, bom, mas tem sentido falar nisso depois da eleição? E como tem, que é a disputa pelo poder. Sem dúvida, Douglas, uma disputa pelo poder entre os partidos, né? Porque é o seguinte, o que está muito claro, Douglas, o que as pessoas que são mais atentas para a cena política observam. Inclusive, até falei isso para ele, no caso aí eu falei para o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, muito habilidoso. Eu cheguei para ele e disse, olha, parece que o senhor é o quadro que vem mais se divertindo com isso, ou seja, com esse momento de poder, né, do novo poder que se estabelece. Ele olhou para mim, soltou um sorriso bem leve, não falou nada, mas aquele sorriso falou tudo, ou seja, ele de fato acabou de completar 70 anos, né, completou na segunda-feira passada, ele que é um escorpiano também como o presidente eleito, os dois são escorpianos, né? E ele está meio que ainda comemorando, né, a sua semana de aniversário se estabelecendo, ou seja, e ele é do PSB de bola, né, e o PT está querendo ocupar todos os espaços, né, é o caso, inclusive, do senador eleito, Wellington Dias, que está na coordenação de orçamento do governador eleito, ele não tem do presidente eleito, desculpa, ele não tem nenhum cargo, teoricamente, efetivo na coordenação de transição, mas ele, como vários outros petistas, estão dando sim, senhor, claro, para o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, mas todos lutando para conseguir poder, viu, Douglas? Isso a gente percebe que é uma especulação grande para ver quem consegue mais destaque, né? A verdade é que ele sabe muito bem que o presidente eleito deu muito poder para o Geraldo Alckmin, né, que de fato é que vem comandando, coordenando, inclusive ele emplacou nomes aí alinhado a ele em vários locais, o secretário-geral na prática da parte administrativa, da coordenação é um homem ligado a ele, né, o Pesaro, né, e a gente vê, Floriano Pesaro, né, que atuou ainda no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o homem da gestão do dia a dia da coordenação de transição, né, que na prática, hoje à tarde, o presidente eleito não irá por lá, mas certamente vai ter trabalho, né, na parte mais administrativa, e o presidente eleito deverá deixar Brasília e seguir para São Paulo. Agora, essa disputa de poder vai ficar muito claro, né, a partir da próxima semana, né, porque tudo indica que o presidente eleito, inclusive ele já deixou claro isso, que ele só vai começar a anunciar quadros, a possibilidade de nomes, quando ele voltar da viagem que ele vai a Sharm el-Sheikh, balneário egípcio Sharm el-Sheikh, né, que fica lá no Mar Vermelho, né, no Egito. Depois que ele voltar de lá, ele vai para o dia 18, ele que vai na semana que vem, né, lá para lá, segunda-feira, e o evento fica até o dia 18, eu não sei quando de fato ele deve voltar, mas ele vai começar a sugerir alguns nomes para algumas posições que a gente possa imaginar, de ministério, aí, né? Só a partir daí. A gente percebe, viu, Douglas, eu acho que deve ter chegado aí as especulações de que o senador eleito, Wellington Dias, poderá ser ministro. Aqui também, né? Existe a possibilidade muito grande disso acontecer. Isso aí é notório, isso é muito claro.
mas eu estou percebendo que ele pode também esperar um pouquinho, viu, Douglas? Isso não vai ser um desprestígio se por acaso isso acontecer, né? Se ele por acaso não for, na minha avaliação, escolhido pelo presidente eleito, claro, depois de empossado, para ser um dos seus ministros. Por quê? Porque, na verdade, Douglas, o que está acontecendo no Brasil hoje? É importante que esse destaque para o nosso ouvinte, telespectador que gosta de política. É que os ministros, eles não estão tendo a capacidade de influenciar muito na questão orçamentária, viu, Douglas? Por conta do tal orçamento secreto. Então, a partir do momento que haja um rearranjo em torno do orçamento secreto e que o governo federal possa ser senhor do orçamento a partir de 2024, eu acredito que aí sim vai valer a pena ser ministro do Estado. A não ser, claro, por acaso, o presidente eleito, no caso o presidente já efetivo, o novo presidente, a partir de 1 de janeiro de 2023, o escolha para ser ministro-chefe da Casa Civil. Imagina só, se ele for ocupar... Nós temos hoje um piauiense, né, ministro da Casa Civil, e pode ser que nós tenhamos um novo ministro da Casa Civil piauiense. Isso não está descartado, essa possibilidade talvez seja a melhor para ele, porque é um cargo que envolve gestão política e gestão da máquina, e aí ele não precisaria se preocupar com a questão de administrar orçamento. Agora, se ele for ser escolhido para ser ministro de algum cargo importante, algum ministério importante, eu não sei se vai valer a pena para ele, Douglas, e até para o próprio Piauí, viu? Porque eu avalio que ser ministro, no momento atual, em que eles não vão poder influenciar no chamado orçamento de investimentos, não sei se vale a pena para ele ser ministro, inclusive da poderoso Ministério do Desenvolvimento Regional, que seria muito importante para o Piauí, tocar o ministério desse, que é o ministro obreiro, é um ministro que toca o Nordeste, né? E nós temos no Piauí aí a fase final da transposição não, da Transnordestina, né? Que eu acho que vai ser muito fundamental para o futuro desenvolvimento do Piauí, e seria interessante, claro, que nós tivéssemos um piauiense comandando esse ministério, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, né? Mas a verdade é que a gente não sabe se vale a pena hoje para ele ser ministro, pelo menos nessa esfera de ser ministro de um ministério obreiro, né? Agora, sem dúvida, eu acho que ele está analisando essa possibilidade. Mas, claro, quem decide é o presidente Lula, né, Douglas? Mas eu vou logo antecipando, eu não sei se seria uma boa para ele, friamente, como jornalista experiente que sou, ser ministro hoje de um governo que não controla o orçamento. Inclusive, ele me falou agora há pouco, ele mais outros gestores da área política, como o deputado Zé Nobre Guimarães, aí do vizinho Ceará, e também o senador Humberto Costa, com quem eu conversei também, é que eles vão tentar recompor o orçamento aí, inclusive na área de saúde. Eu acho que se interessa muito ao Estado do Piauí, que é um polo na área da saúde, né? A possibilidade de ampliar o orçamento de saúde em 20 bilhões, né? Ou seja, é uma alternativa significativa, né? E eles estão tramando aí, no bom sentido, a possibilidade de conseguir um orçamento de investimento, e aí sim tem o dedo de Wellington Dias, um orçamento de investimento de 100 bilhões. Né? Hoje, para você ter ideia, meu caro telespectador, Douglas, juntando todos os trocados, para usar um termo bem popular, a gente mal está chegando a 40 bilhões de investimento para o ano de 2023, incluindo, claro, as chamadas emendas, né? Inclusive as emendas de relator. Agora eles estão tentando aí chegar, pegando um pouquinho de cada canto, a 100 bilhões de investimento para o ano de 2023, o que seria significativo, né? Inclusive para o Piauí, que sempre carece de obra de infraestrutura, especialmente na área de estradas e outras mais. A última pauta nossa é muito interessante, porque é uma pauta que fala do desafio, né, que, aliás, é pauta recorrente desde que o presidente eleito Lula saiu como presidente eleito, ou seja, foi realmente declarado eleito, que é o desafio do financiamento no início do governo, e também, como você usa muito nas suas participações, o destaque do poder do Nordeste está muito claro aí nessa transição, né? Sem dúvida. Eu até adiantei um pouco da pauta anterior para essa que você colocou, Douglas. A questão do financiamento, a gente já está antecipando aí, né, a possibilidade de se avançar em 100 bilhões em investimento, e aí sim é um assunto muito importante, né, muito importante, que inclusive eu gostaria até de complementar aí,
com a participação de outro piauiense. É isso mesmo, de outro piauiense, que é o caso do senador Marcelo Castro, né? O senador Marcelo Castro, inclusive, poderá ser indicado hoje, né? O relator da PEC da transição, se ela de fato for anunciada hoje, né? Em dúvida se ela pode ser anunciada hoje, ou se ela for minutada hoje, para ser anunciada na semana que vem, e ele pode ser indicado como relator dessa PEC da transição, que será uma PEC basicamente de financiamento do novo governo, né? Então são 2 piauienses aí, coisa boa, que vão estar envolvidos diretamente na questão do financiamento do início do novo governo. Que coisa boa, né? Eu acho que a classe política tem essa missão, né, e a gente vai estar aqui cobrando, né, de que caso, e certamente, caso eles cheguem a essa posição, de que eles, claro, entreguem mais investimento para o estado do Piauí e para o Nordeste. Isso é uma característica que a gente aguarda bem, viu, Douglas? A gente aguarda, vamos aguardar, pode ser que hoje seja apresentado esse valor da PEC da transição, eu acredito que não, né? Mas muito certamente, acho que no início da semana que vem, inclusive, eu acredito que amanhã eles devem finalizar a possibilidade até dessa PEC ser anunciada amanhã, não hoje, mas amanhã, antes, claro, da viagem do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que ele também vai lá para o Egito, ele deverá deixar Brasília em breve, deverá passar primeiro pela sua terra, mas eu acredito que ele também deverá ir para Sharm el-Sheikh, pelo menos a informação que nós temos, lá no balneário egípcio, e por conta disso ele quer deixar meio que alinhavado, né, como é que vai ser essa discussão interna dentro da própria Comissão de Orçamento, em que Marcelo Castro é um dos destaques, de como eles vão alinhavar essa formação dessa divisão, dessa retirada de recursos para compor um orçamento de investimento na ordem de 100 bilhões para o ano que vem. Vamos ver o que dá, né? Eu acredito que as estratégias que o governo está montando hoje estão chamando mais atenção do que se esperava da divulgação de ontem, né? Do relatório das Forças Armadas. Então, eu acho que o grande assunto hoje que está chamando muita atenção do Brasil é como vai começar o novo governo, né? Inclusive, hoje o mercado já refletiu, né, os acontecimentos de hoje, no final da manhã, no discurso do presidente eleito, porque o presidente eleito fez questão de dizer que a regra de ouro para ele é colocar as pessoas para comer, né? Colocar as pessoas para tomar café da manhã, almoçar e jantar. Essa que é a chamada regra de ouro para ele. Para quem não está atento sobre isso, regra de ouro é um termo aqui do jargão orçamentário, é o que define a chamada regra da lei de responsabilidade fiscal, né? Que é não gastar mais do que arrecada. E o presidente eleito deixou claro de que a prioridade para ele são as pessoas, né? E que o mercado aguarde, né? Isso, claro, teve uma repercussão, o dólar deu uma levantada, a bolsa de valores caiu um pouquinho, mas são só alavancos normais dessa transição de um novo governo para um velho para um novo governo, e as expectativas, até porque o presidente eleito ainda não definiu quem vai ser o seu ministro da Fazenda, né? Tudo indica, o Ministério da Economia certamente não vai existir mais como hoje existe, vai voltar aquela estrutura antiga, Ministério da Fazenda, planejamento, indústria e comércio. Então, enquanto não ficar definido esse ministro da Fazenda, o mercado vai ficar assim, né, nesse momento de dúvida sobre o que virá. Bem, Douglas, esse é o momento atual hoje, da cena de hoje aqui em Brasília. É bom se destacar a presença de nordestinos e principalmente piauienses nessa discussão toda. Coloca aí na tela, está na tela já, aliás, estava na tela sempre, o politicareal.com.br. O Genésio está aí no Salão Verde, acompanhando, obviamente, essa movimentação. Por quê? Eu estava lá, viu, Douglas? Pois é. Estava lá na CCBB, aí, quando terminou o evento, o presidente Lula saiu, aí eu vim para cá, para o Salão Verde, porque lá é um espaço muito agradável, mas começou a cair uma chuva daquela de afogar sapo, e eu vim para cá, porque aqui é mais confortável, a gente foge da chuva. E também tem a movimentação política, quer dizer, movimentação lá, movimentação cá, e o Genésio acompanhando todos os detalhes. E tudo isso que o Genésio está acompanhando e apurando, você lê no www.politicareal.com.br. Lê, vê e ouve. Tem tudo lá no site. Meu grande amigo, um abraço, até a próxima. Grande abraço, bom final de semana a todos. Está chegando aí, né? Você também, grande abraço. Genésio Júnior.